comentar, vocês vão escrevendo no chat, porque nós temos aqui 3 monitores que estarão ajudando amplamente, que é o Robson, a Leca e a Michele. Então, eles já vão respondendo o que eles podem ali no chat, tá? E o que é referente ao próprio tema da aula de hoje, nós vamos depois, no final, nós vamos responder, certo? Então, a aula de hoje vai ser uma visão geral do que nós vamos tratar no curso A Psicologia do Yoga, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, né? E nós damos abertura agora. Vamos, então, buscar o nosso centro, estabelecer a nossa conexão com esta fonte inesgotável de sabedoria. Então, vamos trazer as mãos unidas à frente do nosso coração, fechando um pouco os nossos olhos. E numa inspiração bem profunda, permitimos abrir os nossos canais de recepção para que a sabedoria possa nos envolver neste momento, onde quer que cada um de nós esteja, que a divina luz da sabedoria nos envolva e nos inspire a adentrar nesse campo maravilhoso da psicologia do yoga. Reverenciamos então Patanjali, o grande mentor, o grande mestre que nos trouxe este saber. Cantemos a sagrada palavra para reverenciar o sagrado, mestre em nós, para reverenciarmos Patanjali, fonte de sabedoria e luz, e para reverenciarmos todo este saber que está contido no Yoga Sutra e toda a Sangha que aqui está presente. Cantemos juntos 3 vezes a palavra sagrada, inspirando. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Então, namastê, que todos nós possamos, então, adentrar juntos nesta visão, né, do que nós temos hoje para partilhar com o grupo sobre a psicologia do yoga. Todos nós já temos uma leve ou profunda noção da importância do Yoga Sutra no caminho do yoga, sendo que o Yoga Sutra é a base filosófica, psicológica, mística e espiritual do caminho do Raja Yoga, que vai trazer para nós um ensinamento através de 196 sutras, de toda a psicologia da mente, dos seus processos mentais, de como entender a mente, de como conhecer a mente, de como lidar com esses processos mentais. E Patanjali vai trazendo isso de uma forma muito clara e sucinta em 4 capítulos. Por isso mesmo que nós vamos utilizar como livro-texto esse livro, A Ciência do Yoga, de Tutamini,
Vocês vão receber um material de apoio, não necessariamente tem que ter esse livro, mas nós vamos nos apoiar muito nesse livro, já que o conteúdo ele é profundo, ele é denso, e é importante nós realmente esmiuçarmos esse conteúdo da mente e dos seus processos, né? Nós sabemos que o yoga tem uma função extraordinariamente poderosa, desde a época dos rishis, desde a época onde os Vedas eram altamente ativos e poderosos, né, como ainda são, mas faziam parte de uma tradição onde o povo respirava esse conhecimento védico, e o yoga chega até nós como uma bênção para os dias atuais. Eu acredito que a maioria do que eu estou vendo aqui, que são pessoas conhecidas, e conheço um pouquinho da vida, muito pouco de cada um, mas sei por mim mesma e por vocês que se não tivesse o yoga na nossa vida, a nossa vida seria outra, talvez muito mais difícil e com muito mais dificuldade de a gente lidar com as adversidades e com os nossos processos internos. Então, todos nós estamos aqui juntos, nos reunindo para poder entender o que é o yoga, né? O que é esse yoga? Por que o yoga, né? O que faz com que uma pessoa busque o yoga? O que faz com que nós, há algum tempo atrás, fomos atraídos pelo conhecimento do yoga? Por que uma pessoa deveria praticar o yoga, né? Eu pergunto isso hoje. Por que será que nós sentimos um pulso tão grande de praticar o yoga? O yoga vai explicando nos seus 4 capítulos, né? O Yoga Sutra, divididos em 4 capítulos, com 194 sutras, ele vai trazendo para nós o grande conhecimento de como nós podemos remover as causas do sofrimento. Tá? Todos nós estamos imersos aí nesse reino do samsara, nos debatendo com as nossas questões pessoais, e daí nós encontramos, sabe, quando se está no deserto, sedento por um pouco d'água, e nós encontramos o yoga e sentimos que agora sim nós estamos bebendo a água do conhecimento, que vai dar para nós aquela visão de que nós podemos remover, atenuar, apaziguar o nosso sofrimento. Isso tem acontecido com todos nós, queridos, por isso mesmo que nós permitimos que o yoga seja aprofundado na nossa vida por uma necessidade nossa de entender as causas do sofrimento, de praticar algo que possa atenuar isso, ir aliviando e nos mostrando que é pela prática que o processo vai acontecendo dentro de nós. Então, Patanjali traz sabiamente uma psicologia onde ele desenvolve a natureza, ele vai trazendo a natureza da mente e seus processos, já no primeiro capítulo, quando ele traz para nós, no primeiro capítulo, que se chama Samadhipada, a essência do yoga. No Samadhipada, ele define o que é o yoga. E ele define yoga como um estado de supraconsciência, que é Samadhi. Então, no primeiro capítulo, Patanjali já define que yoga é Samadhi, que a técnica essencial do yoga é Samadhi, né? Se a técnica essencial do yoga é Samadhi, daí nós nos perguntamos por que nós ficamos tanto tempo praticando aí trocentos asanas, várias e várias técnicas de pranayamas, não é? Por que nós vamos estar praticando tantos elementos que compõem
um caminho. Esses elementos, eles são necessários para preparar cada um de nós à realização e às experiências de Samadhi que vão se dar em diferentes estágios, né? Então, o Yoga Sutra como um todo, ele é dividido em 4 capítulos: Samadhipada, Sadhanapada, Vibhutipada, Kaivalyapada. Esses 4 capítulos, Patanjali define como o que é yoga, e ele já inicia o sutra dizendo no Sutra 2, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que o yoga é um estado de inibição dos processos da mente. No verso 3, ele deixa bem claro que quando o vidente está estabelecido na sua própria natureza essencial, ele então atinge esse estado de yoga, mas em outras situações, no Sutra 4, aquele que é o praticante está identificado com as ondas mentais. Tá? Então, esses 4 versos vão culminar lá no último verso do Kaivalyapada, que é o 4º capítulo, quando Patanjali diz que Kaivalya é um estado de iluminação que segue a reabsorção de todos os gunas por estarem destituídos do objetivo de Purusha, ou seja, nesse estado, num estado de yoga, o Purusha está estabelecido em sua verdadeira natureza, que é a consciência pura. Patanjali começa dizendo que o estado de yoga é um estado de cessação da mente, e no último verso ele termina dizendo a mesma coisa, que quando Purusha repousa na sua natureza original, que é a pura consciência. Mas entre esse início e o final vão se dar 196 no total, menos 294 sutras explicando como que esse processo acontece, como que essa libertação acontece, quando que Purusha, que é o espírito em nós, se liberta das interferências dos gunas da matéria, que é tamas, rajas e sattva, e adentra na sua real natureza, né? Então, ele usa os 196 sutras para poder explicar esse movimento que começa com o controle das ondas mentais. Olha só, né? As ondas mentais, onde ele vai trabalhando os 5 tipos de processos da mente, e ele desenvolve no verso 5 até 11 do 1º capítulo, isso tudo. E ali chega no verso 12 do 1º capítulo, quando ele diz que existe a técnica essencial, que Krishna, na Bhagavad Gita, já enfatizou isso, que é a Abhyasa e Vairagya, que a mente ela deve ser treinada, deve ser dominada através de uma prática constante, ou seja, agregar elementos para que essa mente possa ser dominada e através do soltar, do desapego. Então, ele usa 2 palavrinhas mágicas, que é Abhyasa e Vairagya. Ao mesmo tempo, eu agrego e solto. Eu trago elementos que são importantes para a minha prática e o restante solto. É este soltar, não só Patanjali fala isso, mas praticamente muitos dos sábios comentaristas dizem que agregar elementos para a prática não é uma coisa tão difícil. O mais difícil é Vairagya, o soltar. Soltar aquilo que não nos permite mais ascender, aquilo que está impedindo que nós possamos virar a chave.
Então, quando ele fala do Vairagya, ali no Sutra 1.12, ele está dizendo isso, porque depois ele vai falando de Samadhi, dos estágios de Samadhi, que é a técnica essencial do yoga, mas para que essa técnica essencial do yoga possa acontecer, que é a experiência do Samadhi, temos que soltar, né? Ele deixa muito claro isso. Ao mesmo tempo que nós vamos juntar elementos para a nossa sadhana e compor a nossa prática, nós temos que, paralelamente, realizar um processo de soltar. E esse soltar requer de nós uma dissolução do centro do eu. Olha a profundidade disso, a dissolução deste ego, a dissolução do centro do eu, que nada mais é do que o nosso ego. E daí eu pergunto para mim e para todos nós, estamos prontos para isso? Né? Será que nós estamos prontos para soltar aquilo que nos prende a um conceito, a uma concepção e a uma total ilusão daquilo que nós não somos? Patanjali vai desvendando toda essa realidade, né? Já nesse primeiro capítulo, porque esse primeiro capítulo é bastante forte, onde ele vai trazendo toda a experiência do Samadhi e os obstáculos que impedem que o Samadhi possa ser atingido, né? Ele vai trazendo esses elementos e como mostrando que sem Vairagya, sem esse soltar, esse processo vai ficando um pouco mais lento, né? Mas tem um verso nesse primeiro capítulo que nos dá grande inspiração quando Patanjali diz que o Samadhi está mais próximo daqueles que o desejam ardentemente. O Samadhi está mais próximo daqueles que o desejam ardentemente. Então, nós estamos vendo que existe aqui um ponto de atração, né? E trazendo até a menção tão maravilhosa, a contribuição tão maravilhosa do budismo, quando o budismo diz que o grande fator da nossa vida espiritual é a nossa motivação. Se existe motivação para se atingir essa experiência de Samadhi, esse é o primeiro passo, como dizendo, o primeiro passo é a motivação. Existiu a motivação, nós vamos estar aprofundando a nossa vida espiritual para que possamos estar mais próximos daquilo que desejamos, porque o Samadhi está mais próximo daquele que o deseja ardentemente, né? Então, nesse primeiro capítulo, Patanjali faz essa explanação dos processos da mente, define quais são os processos mentais, como soltar isso, como atenuar isso, como dominar a mente, nos mostrando elementos importantes para que a compreensão do processo mental de soltar e de desapegar possa acontecer dentro de nós, né? Ele dá ênfase nos processos ali dos obstáculos, chamando quais são os obstáculos e como que nós podemos lidar com isso. Isso tudo no primeiro capítulo, de uma forma bastante intensa, né? Onde nós somos convidados a entrar um pouquinho mais profundo nesse processo de Chitta Vrittis. Chitta Vrittis, onde ocorre esse movimento da mente sem cessar, onde o conhecedor, o conhecimento e o conhecido ainda estão separados. E Patanjali mostra num dos sutras, no final do primeiro capítulo, como que essa fusão acontece, né? Porque se o Samadhi acontece, é porque está acontecendo a fusão
completa do observador, né? Ou seja, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. Isso é a experiência direta do samadhi. Quando essas três coisas que estão dissociadas na nossa mente entre aquilo que eu observo e tem o observador, o objeto de observação e o ato de observar, quando essas coisas estão separadas, o estado de yoga ainda não aconteceu, né? O estado de yoga vai acontecer na fusão dessas três coisas. Não existe diferença no campo da mente superior entre o observador e o objeto observado, porque ambos são uma coisa só, né? Como a nossa mente está movida pelos processos mentais e naturalmente ela se torna um pouco confusa com tudo isso, né? Porque ela separa, a mente separa, o samadhi não é possível, que é a essência do yoga, é o samadhi, né? A técnica essencial do yoga é samadhi. Então, samadhi, sama significa igualdade, uma coisa só. É quando não tem mais separação entre o observador e o objeto observado, né? Claro, ele traz esse primeiro capítulo que nós realmente sentimos dificuldade de entendermos, porque os estágios de samadhi que ele descreve são 9 estágios de samadhi, sendo que 7 acontecem no reino de Prakriti e 2 no reino de Purusha. Mas daí, no segundo capítulo, ele diz, espera aí, vamos então ver como que essas coisas acontecem. Então, no primeiro capítulo, ele aborda o Samadhi Pada com 51 sutras, né? Lembrando que sutra é um fio condutor, são frases curtas, porque na época tudo isso era memorizado, não tinha o conhecimento, ele não estava tão facilitado como hoje, era tudo memorizado numa tradição de mestre e discípulo, onde as frases tinham que ser curtas para facilitar a memorização. No segundo capítulo, Patanjali traz Sadhanapada com 55 sutras, 4 sutras a mais, mostrando para nós aqui um método prático. Por isso que o yoga é definido na tradição dos darshanas como uma escola prática, né? Diferente do Samkhya, que é uma escola de investigação teórica, né? Que são os dois pares aí que caminham juntos, Samkhya e Yoga. Tá? O yoga é um método prático, por isso que no segundo capítulo, Patanjali descreve, então, o Ashtanga Yoga de Patanjali, Ashta, 8 anga partes, né? Mas ele usa, no segundo capítulo, os 5 primeiros angas, Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara. Ele só vai se deter nos 3 últimos angas no terceiro capítulo, porque ele aborda o yoga interno no terceiro capítulo. No segundo capítulo, ele está trazendo para nós a sadhana, a prática, o método prático. Se no primeiro capítulo ele disse que yoga é samadhi, no segundo capítulo ele está dizendo, ó, aqui está o mapa, né? Como que nós podemos seguir esse mapa para atingir a realização, né? Então, ele começa o segundo capítulo já com uma teoria extraordinária, que é o Kriya Yoga, abordando o Kriya Yoga para atenuar os kleshas e produzir o samadhi. Olha só, no segundo sutra, ele já diz que existe uma técnica poderosa que
leva diretamente ao samadhi. Mas antes de levar ao samadhi, os kleshas têm que ser atenuados. E o que são os kleshas? As causas do sofrimento, tá? Ele vai abordar o sofrimento do verso, ali do verso 3 do verso 4 até o verso 11, ele vai ficar em cima das causas do sofrimento. Não podemos esquecer, né, que existem 3 tipos de sofrimento mencionados na literatura. Principalmente a literatura budista chama bastante atenção disso, mas no yoga também está falando disso. Existe o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. Então, nós vamos ver essas causas do sofrimento, vamos ver o processo, qual é a causa de todo o sofrimento, né? E como que esse sofrimento pode ser removido, que Patanjali vai falar disso, né? É importante porque é tão importante esse segundo capítulo, porque ele vai falando para nós que existe um sofrimento que vai gerar mais sofrimento, mas existe um sofrimento que vai nos libertar do sofrimento. Tá? Então, esse é o ponto que o yoga vem colaborar conosco, exatamente no sofrimento que põe fim ao sofrimento. E não no sofrimento que vai gerar mais sofrimento. O sofrimento que vai gerar mais sofrimento é esse sofrimento que nós estamos, assim, ligados poderosamente à vida do mundo. Essa vida do mundo, que é a vida da satisfação, do desejo, onde nós estamos o tempo todo correndo atrás, é um sofrimento que gera mais sofrimento. Mas Patanjali traz, nesse segundo capítulo, a origem do sofrimento, a causa do sofrimento, como remover o sofrimento, né? E ele vai adentrar nessa primeira parte do segundo capítulo. Patanjali fala da teoria dos kleshas e da teoria do karma. Aí nós vamos ver, ele fala dos samskaras, dos vasanas, né? Que são as memórias, as nossas tendências. Isso tudo envolvendo a primeira parte do segundo capítulo. Na segunda parte do segundo capítulo, ele fala o método prático. Qual é o método prático para que eu possa remover as causas e me libertar do sofrimento? Né? Então, ele vai desenvolvendo, na segunda parte do segundo capítulo, o Bahiranga Yoga, que é o yoga externo, que é dito que está aberto a todos os seres humanos, todos os que desejarem adentrar num método prático de autoconhecimento e autolapidação, vão estabelecer uma relação mais direta consigo mesmo num processo de atenuar esses sofrimentos, tá? Que, como nós falamos, são 3 tipos, né? O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia, tá? Aqui nós temos, então, esse segundo capítulo, onde Patanjali dá para nós o mapa da mina, né? A mina é o samadhi, e ele vai dando para nós a técnica essencial de como nós, de ir trabalhando passo por passo. Daí, vendo aqui, nós sabemos, né, o que é yama, e niyama, o que é asana, pranayama e pratyahara. Nós temos aí 5 elementos. Esses 5 elementos compõem a base. Não tem como chegar no ápice, no alto de uma coluna, né, que é a experiência supra-humana, a experiência que vai além da mente,
sem que esses 5 angas sejam devidamente praticados, né? E é incrível, porque olhando para a carinha de vocês, já dizem assim: eu já sei isso. Essa teoria eu já sei. Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara, eu já sei. Entre saber teoricamente, queridos, e colocar isso na vida prática, existe um hiato relativamente grande e que, com certa frequência, a gente escorrega e cai naquele valo, né? Que temos que levantar de novo e pegar tudo de novo pelas mãos e começar de novo. Por isso que no Shiva Samhita, é dito assim: o yoga vem e vai. E há muitos anos atrás, quando eu vi essa definição, o yoga vem e vai, eu pensei, uau, né? Eu pensei que o yoga vinha e ficava, mas ele vem e vai, porque o tempo todo a gente está perdendo o estado de yoga devido a alicerçar isso devidamente na nossa vida. Precisa ter as raízes têm que ser muito profundas e fortes para que esse yoga não venha e vai. Ele vem e fica, né? Então, essa é a proposta de Patanjali. O yoga vem para ficar, né? Para moldar a nossa mente, para mudar a nossa mente, para que nós possamos realmente adentrar num outro solo, num solo que nós possamos ter muita confiança de que nós sairemos desse estado de grande aflição, que é um estado de mente, de chitta vritti, né? Os vritis na mente, os vritis que são as ondas em chitta, as ondas na mente, vão gerando um estado de grande perturbação, né? E um dia tá bom, outro dia não tá, e uma oscilação, né? Mas como nós temos, enfim, o tempo que nos for, né, possível, ninguém está exigindo. Patanjali diz que o tempo, ele pode ser, a nossa prática pode ser branda, moderada ou intensa, vai depender de cada um de nós, e isso é galgado segundo as nossas possibilidades e os desafios diversos da vida, tá? Então, agora nós temos o 3º e o 4º capítulo, para que possamos dar uma visão sintetizada, mas segundo a orientação do Robson, ele pediu para que nesse meio eu comentasse algumas coisinhas sobre o curso, que tem um monte de perguntas. Então, eu só vou comentar uns itens aqui para dizer que o curso A Psicologia do Yoga, segundo o Yoga Sutra, começa no dia 18 de março e vai até o dia 29 de julho, porque são 20 aulas, que vai acontecer todas as sextas-feiras, das 7 da manhã às 8h30, né? A gente procura ser bem pontual, onde nós vamos receber um material didático, onde nós vamos receber todos os sutras, mas aqueles que quiserem adquirir o livro, nós conseguimos com a editora Teosófica um desconto para esse grupo de 20% por contato depois, né, um bônus. E nós teremos esse material de apoio, quer dizer que o livro não é necessário para os que não quiserem adquirir. Os que quiserem adquirir, lógico, e muitos já têm, porque nós vamos estudando os sutras e muitas pessoas poderão estar lendo antes ou depois para poder acompanhar um pouco melhor, né? Todas as pessoas que fizerem parte deste grupo, eles vão ter um grupo específico já no início, segundo o Robson, hoje já abre para pré-venda, e daí esse grupo exclusivo ele já vai
colocando as pessoas para a gente poder ter interação já antes de iniciar a aula no dia 18. E no dia 11 de março, todas as pessoas que fizerem a inscrição agora para o curso na pré-venda, que está aberto, está abrindo agora, parece-me, hoje que o Robson falou, vamos ter no dia 11 uma aula prática. Eu vou dar uma aula prática a sexta-feira, dia 11, das 7 às 8h30 da manhã, uma aula de yoga com o tema o Yoga Sutra, tá? E então essa aula prática vocês receberão um link para aqueles que vão fazer parte do curso. O Robson vai manter o link, vai mandar o link, tá? Todas as outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat, que os moderadores já estão respondendo, né? Lembrando que a pré-venda vai de hoje até o dia 18 e depois daí é a venda normal do curso. E lá no final de hoje, da aula de hoje, eu respondo sobre o tema do que nós estamos tratando aqui hoje, tá? Então, eu só parei para dar esses avisos que o Robson pediu. Voltamos lá. Se alguém tem perguntas, escrevam no chat que o Robson já está respondendo. O terceiro capítulo do Yoga Sutra é Vibhuti-pada. Então, olhem só, como é tudo muito mágico. O primeiro capítulo, Patanjali mostra a joia suprema de uma mente que foi atenuada por uma mente que atingiu um estado onde não há mais vritis. Esta joia é a joia do samadhi. Ele mostra no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Patanjali dá o mapa para se atingir e encontrar essa joia, né? Que é uma joia suprema. Tão suprema que com a mente comum nós não conseguimos nem sequer perceber a grandeza dessa joia, né? No terceiro capítulo, ele diz o seguinte: todos aqueles que percorrerem o mapa que está sendo dado no segundo capítulo, todos, inevitavelmente, todos que trilharem o mapa, ou seja, todos aqueles que adentrarem no método, que é o método prático do Ashtanga Yoga, que é o caminho óctuplo de Patanjali, os poderes latentes vão desabrochar, tá? Porque o terceiro capítulo do Yoga Sutra fala do Vibhuti-pada, que é o caminho dos poderes. Que poder é esse, né? É o poder latente que existe no interior de cada um de nós. Esses poderes vão desabrochando, similar a uma flor. Quando ela desabrocha, ela lança um perfume. Da mesma forma, o nosso ser, ao ele atingir uma percepção da realidade última do ser, naturalmente este perfume vai se irradiar, né? Então, nós temos aqui no terceiro capítulo vai falar dos poderes latentes que existem dentro de nós. Se está em latência, é porque naturalmente serão desenvolvidos, né? Porém, Patanjali já prepara o caminho no segundo capítulo para que Yama e Niyama sejam estabelecidos dentro de uma ética, de uma moral, para que esses poderes, ao surgirem, ao desabrocharem, eles não desabrochem sustentados em cima
de um ego ainda não trabalhado, né? Então, ele chama muito atenção nesse terceiro capítulo sobre esses poderes que vão naturalmente surgindo. E esse terceiro capítulo, ele fala de Samyama. O que é Samyama? Samyama é a união de Dharana, de Dhyana e de Samadhi que constitui a parte interna do yoga. Então, Patanjali se detém no terceiro capítulo da parte interna do yoga. No segundo capítulo, ele abordou a parte externa do yoga, né? Então, aqui já vai existir o processo de Samyama. Samyama é quando a luz interna começa a desabrochar, a luz da consciência interior desabrocha, né? E ele vai chamar, então, ele vai estar trazendo várias técnicas de meditação, muitas técnicas de meditação, porque ele vai falando dos processos meditativos que acontecem para que Samyama possa ser realizado, que é Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é a concentração, Dhyana é um processo da continuidade de Dharana que vai culminar em Samadhi. Então, esse terceiro capítulo é um capítulo totalmente dedicado ao desabrochar dos siddhis. Estes siddhis que são os poderes latentes que estão dentro de todos nós, eles não têm como serem evitados, tá? Assim como uma flor que desabrocha, não tem como evitar o perfume que ela lança. Isso naturalmente vai surgir à medida que a nossa mente vai adentrando num outro patamar. Porque todo esse processo da luz interna, ela é ocultada pelos vritis da mente, pelos processos, pelas ondas mentais. E quando essas ondas vão apaziguando, a mente vai clareando, né? E nós vamos percebendo que naturalmente aquilo que é a nossa luz interna vai desabrochando. Porém, nesse terceiro capítulo, Patanjali, ele chama a atenção aos perigos de despertar os siddhis antes de fortalecer uma base muito sólida, porque os siddhis despertos de forma inadequada, estes siddhis também serão fontes de escravidão, tá? E por isso que lá no primeiro capítulo, Patanjali já fala da necessidade de vairagya, da necessidade de como que nós temos que largar todos os elementos que nos mantêm no centro do ego, né? Então, essa dissolução desse centro egóico, ele já tem início lá no primeiro capítulo, para que no terceiro capítulo esses siddhis possam ir acontecendo sem que haja um atrelamento kármico de forma que nos prenda mais ainda ao samsara, né? Então, Patanjali diz, não se prenda aos poderes, eles são só o perfume que se irradia daquele que desabrocha, né? Porque no quarto capítulo ele vai falar sobre o caminho da libertação. Este caminho da libertação, que é Kaivalya, a palavra Kaivalya significa isolamento. Kaivalya Pada.
O quarto capítulo, com 34 sutras, que é Kaivalya Pada, que é o caminho da libertação. A Blavatsky deixa muito claro sobre Kaivalya quando ela diz que não é um isolamento de solidão, mas sim de solitude, né? É uma experiência de solitude quando o praticante atinge alturas inimagináveis que talvez poucos poderão atingir e ele não terá com quem partilhar a sua experiência. Por isso que Kaivalya é uma experiência muito única, muito, mas extremamente única. E Patanjali, então, no quarto capítulo, vai voltar a falar da mente, que é a mente que se liberta de todos os vínculos pela meditação, né? Essa mente que se liberta de todos os vínculos pela meditação, ela deixa de produzir rastros, e por isso mesmo o yogi, ele entra numa esfera de ação onde as ações já não deixam mais rastros. Isso significa que os samskaras e os vasanas começam a ter pouca influência sobre o praticante, porque se a ação dele já não deixa rastros, ele não reimprime o imprint, né? Ele não reimprime aquela memória, ele vai libertando essas memórias, e essas memórias, quando atualizadas, elas geram as tendências criam o hábito gera o caráter, e o caráter dá nascimento à realidade que vivemos, tá? Então, nesse quarto capítulo, Patanjali já vai falando do karma, dos vasanas e dos samskaras, numa visão onde a consciência já está mais pura, onde a consciência já assume uma outra percepção, uma outra forma de ação, onde ela não está mais vinculada aos frutos da ação, e por isso que ela tem a libertação, por isso que ela entra num processo de se libertar da roda do samsara, porque ela remove os kleshas. Remover os kleshas, ela remove os karmas. Cadê a Laura? Laura, o áudio está fechado. Ah, porque eu tenho. Acho que fechou de novo. Fechou de novo, prof. Sem som e sem imagem. Veja agora. Todos Agora fechado, sim. o meu aberto. Tá. Sim. Então, assim, nesse quarto capítulo, Patanjali, ele volta a falar dos kleshas e do karma, que é a questão do sofrimento, mas aqui ele já mostra que a mente atingiu um estado de pureza, de grande discernimento, onde naturalmente se dá o fim do sofrimento. Queridos, ter essa perspectiva de fim de sofrimento é talvez a coisa mais maravilhosa que nós possamos contemplar. Saber que existe a possibilidade deste fim do sofrimento, isso gera uma grande motivação para que a gente siga no caminho da prática, né? E ele, então, traz, nesse quarto capítulo, a grande iluminação, que daí ele define o que é Nirbidya Samadhi e Dharma Mega Samadhi, que são os últimos estágios de Samadhi, quando aquele que atingiu não retorna mais, tá? Comparado
a experiência do nirvana no budismo, né? Nirvana ou Kaivalya são similares. Não, Samadhi não é similar a Nirvana, tá? Samadhi são os estágios para se atingir o Nirbidya e o Dharma Mega Samadhi, que é realmente a libertação de todos os vínculos que nos mantêm presos a uma roda incessante de sofrimento e dor, né? Então, aqui nós vemos a sabedoria muito, muito presente, né? Onde Patanjali começa dizendo que o yoga é o domínio desses vritis, né? Porque aquele que se encontra num estado de yoga, ele repousa na sua natureza real, e esse repousar na sua natureza real é o estado de Kaivalya. Quando não está nesse estado, que é a pura experiência do yoga, está como? Identificado com as ondas da mente. Tá? E aqui, então, ele finda toda essa mágica psicologia, mostrando que se nós estamos identificados com as ondas mentais, nós estamos presos a uma roda incessante de nascer, de morrer e de renascer, compulsoriamente, sem termos o domínio disso. Nós tanto morremos quanto nascemos sem escolha. Nós somos compulsoriamente envolvidos num ciclo kármico que uma hora tem que ter um fim, né? E esse fim, Patanjali sugere que são todas as práticas que ele nos dá, tanto da prática externa quanto da prática interna do yoga, que a parte interna do yoga é a experiência da meditação. Ok? Então, aqui nós fizemos uma breve síntese, né, do tema central, da ideia central do Yoga Sutra, sabendo que tem uma visão de como que a mente se estabelece e aonde ela pode chegar, né? Aonde que ela pode chegar, e é transcendental, é além de toda a perspectiva da mente, a experiência que Patanjali descreve no Yoga Sutra é uma experiência fora da mente, né? Então, como que nós vamos sentir o sabor de algo que não requer a mente, que não pode ser com a mente, que tem que ser fora dela? É uma experiência direta do ser, não é pela mente. Queridos, então isso mostra o quão o yoga é grandioso, profundo, e que pode nos levar, sem dúvida alguma, a alturas que muitos chegaram, né? E estão sinalizando para nós, e lá de cima eles dizem: venham, pode subir, porque a gente já subiu, já estamos aqui e é possível chegar, tá? Então, que possamos juntos fazer essa jornada, né? Cada um usando a força que tem internamente, como diz a Annie Besant no livro do recinto externo ao santuário externo, do recinto externo ao santuário interno, a Annie Besant diz que o movimento ascendente rumo ao alto da montanha é um caminho como uma serpente que vai ladeando esse grande morro, né? Mas lá em cima a realização acontece. Mas ela nos chama atenção. Evite dormir no mesmo ponto.
Não durma no mesmo ponto que você dormiu na noite anterior. Caminhe ao menos um pouquinho cada dia. E ela chama a atenção para isso, para que cada dia a gente possa acender um pouquinho mais, para não dormir no mesmo ponto. Olha que maravilha que é. Então, é isso, queridos. Agora, então, nós abrimos para as perguntas que já devem estar no chat sobre o tema da aula de hoje, né? Sobre a questão do curso, o Robson provavelmente já foi respondendo, tá? Sobre a aula, se alguém tem alguma dúvida. Tem várias perguntas aqui, mas é sobre o curso, né? A Linda diz que ela ama o 2º capítulo. Eu também. Porque o 2º capítulo, ele parece que foi escrito para nós agora, exatamente para o século, para essa realidade que nós estamos, né? Então, é um capítulo que chega muito perto de nós, que toca muito, toca o nosso coração. Mas os outros capítulos são lindos demais, porque nos dão aquele gostinho de que não desista antes de chegar lá, né? Então, tá, queridos. Alguém quer perguntar? Pode abrir o seu áudio e fazer a pergunta. Eu posso perguntar, Laura? Pode, pois não, Érica? Tudo bem? Tudo bem com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Bem objetiva, a gente se conheceu há pouquíssimo tempo, minha prática é muito recente, não estudei nada até hoje e estou querendo iniciar. Minha pergunta é bem objetiva, é um bom início? Devo deixar o curso para mais para frente ou dá para tentar começar por aqui? Olha só, Érica, eu lembro quando eu e meu marido começamos o yoga em 81, lá pelos anos de 85, a gente tinha muito pouco conhecimento da filosofia e começamos a estudar o Yoga Sutra em Curitiba. Nós íamos todos os sábados para Curitiba estudar o Yoga Sutra. Aquilo entrava, meu Deus do céu, entrava no coração, mas eu não conseguia memorizar nem entender, né? Chegávamos em casa, estudávamos para ver se a gente conseguia entender. Enfim, um ensinamento mais profundo como esse, não é uma vez que nós vamos ouvir, que nós vamos entender, nem 2, nem 3, tá? Porque ele tem camadas de entendimento. Então, eu acredito que você pode ficar assim muito à mercê nesse primeiro momento, por falta de linkar com conhecimento que é necessário também, prévio, né? Porém, em algum momento da tua jornada do yoga, se você realmente quiser adentrar, você vai ter que fazer o primeiro passo nessa jornada do conhecimento, do yoga, tá? Porque o Yoga Sutra mostra o que é o yoga, Érica. Diferente do que o Ocidente nos mostra o que é o yoga. O Ocidente está nos mostrando o que é a asana. Que se você é bom de asana, você pratica yoga. Mas Patanjali diz que não é isso, entendeu? Que nós precisamos ter uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta interna para poder responder aos desafios que a nossa mente enfrenta no nosso dia a dia. E isso é domínio da mente, né? O Yoga Sutra vai trazer esse conceito de domínio da mente.
Porém, Érica, eu vou dizer para você com toda clareza que aqueles que já estudaram mais esse tema vão estar absorvendo muito mais desse conhecimento do que uma pessoa que nunca teve nenhum outro parâmetro filosófico do yoga. Pode ser bastante difícil para você entender nesse primeiro momento. Tá? Porém, eu também te digo que eu fiz um retiro até meio longo na Índia, nos mosteiros budistas, e era eu e mais um amigo meu brasileiro, o restante todos tibetanos, crianças de 7 e adolescentes e adultos que iam até 70 anos. Eu olhava para aquelas crianças de 7, 8, 9 anos, sentadinhos ali comigo, eu não entendendo quase nada, e eu ficava pensando, o que é que eles estão entendendo? Né? Daí, uma hora lá, eu perguntei para um dos professores o que uma criança de 7 anos ia entender daquele conteúdo altamente profundo, que se eu, né, com essa idade, já estava tendo muita dificuldade. O professor disse, não tem problema. O conhecimento é assim, a gente tem que ouvir, 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 ouvir. E eles vão ouvir o resto da vida. Foi isso que ele me respondeu, né? Então, assim, aí fica a teu critério, né, querida? Eu não vou dizer que vai ser fácil, porque não vai ser, já que você não tem uma outra base, que está sendo a tua primeira experiência na filosofia, né? Daí eu não sei, fica bem a teu critério, porque é bastante desafiante, é um tema profundo, né? Ele é profundo mesmo, tá? Obrigada. Quem sabe eu vou ser a criança de 7 anos da turma. Pode ser, né? Ou não, pode ser aquele mais que só não sabe, né? Que acessou, que não acessou nada nessa vida, mas tem as memórias, né? Quem sabe? Aqui tem uma pergunta que diz que é Blavatsky nos alerta para os apegos intelectuais, pois os apegos físicos são mais fáceis de enxergar e o tempo corrói e torna o denso desinteressante. Porém, o orgulho e a vaidade intelectual é o mais complicado de combater. Então, o Vairagya, que é o desapego, deve contemplar todo tipo de apego, né? Com certeza, com certeza. Total certeza na sua colocação, Natália. Um dos grandes desafios é o orgulho espiritual, o orgulho e a vaidade intelectual, que são os grandes obstáculos para a nossa ascensão, não há dúvida disso. Então, se Vairagya não caminhar conosco junto, desde já, o desapego, largar todo vínculo do centro do eu, este centro do eu, o eixo do yoga é a dissolução desse centro do eu, né? Que se dá através do desapego. Gratidão, Natália, pela contribuição. Tá? Ok. Aqui a Rosângela diz, por favor, explique mais sobre os yamas e os niyamas versus ego, dificultando o processo do desabrochar e os poderes latentes. Então, na realidade, esses poderes latentes, né? Você escreveu ego com letra maiúscula. Quando se escreve o ego com letra maiúscula, ele está ligado ao nosso corpo causal. Se fosse o ego com letra minúscula, ele seria a nossa personalidade, né? Mas eu vou entender aqui, se a Natália quiser clarear, se ela colocou esse ego como sendo uma personalidade. Foi a Rosângela que escreveu. A Rosângela, esse ego como uma personalidade ou como o corpo causal, né?
Queres clarear, Rosângela? Coloquei como personalidade. Ah, ótimo. Então tá. Essa personalidade, na realidade, os poderes latentes, eles não estão no ego, não estão na personalidade, né? Esses poderes latentes, eles estão além do ego, é aquilo que é o nosso próprio ser, que nós falamos de sobrenatural, quando na realidade isso deveria ser o nosso estado natural, com essas visões despertas, com esse entendimento desperto, com essas latências já desabrochadas. E a relação dos yamas e niyamas com os poderes latentes, porque se não houver uma base muito sólida, nós poderemos nos iludir achando que, ao desabrochar uma latência, ao desabrochar um poder latente, nós já chegamos no final do caminho, quando, na realidade, é apenas o perfume que desabrochou junto com a flor. Tá? Então, os yamas e niyamas, eles precisam se estabelecer junto na nossa caminhada, porque, paralelamente, nós vamos ver no final, quase lá com muitos poderes, o mago branco e o mago negro. Ambos têm os mesmos poderes, porém, um está totalmente centrado no seu eu, no seu centro egóico, enquanto que o outro, o mago branco, esse centro do eu está dissolvido e ele está utilizando esses poderes para o bem de todos os seres e não para o seu próprio bem. Tá? Por isso, a importância dos yamas e niyamas no processo do desabrochar dessas latências que existem em nós. E essas latências vão desabrochar, inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Então, nós temos que caminhar com uma natureza mais pura, o máximo possível, que o yoga tem como premissa, remover tamas para poder atenuar ádias e desabrochar sátua, que é a pureza. Tá? Ok? Daí tem mais uma pergunta da Andréia. Acho estranho começar pelo samadhi, parece que já é um obstáculo a ser percorrido para quem realmente quer ir além. Olha só, Andréia, eu também tive essa impressão quando eu comecei a estudar o Yoga Sutra. Como que ele vai começar? Pelo fim, né? Mas aqui é o elo motivador. Você só vai percorrer um mapa, você só vai atingir, você só vai percorrer aquele mapa se você quiser atingir o ponto culminante daquele mapa. Né? Então, ele primeiro mostra o que é o yoga, ele define o que é o yoga é o samadhi, e depois, no segundo e terceiro capítulo, ele vai falando disso. Ele vai dando toda a metodologia para chegar lá. É um caminho totalmente prático, com uma metodologia extraordinária para se chegar lá, para não só se chegar no samadhi, como se atingir Kaivalya, que é a liberação da roda do samsara, que ele vai desenvolver isso no quarto capítulo. Hã? Estou procurando aqui mais umas perguntas, porque tem tanta coisa aqui. Ok, querido. Pois desculpa, não. Eu mandei no chat ali uma perguntinha de cunho prático, mas é com relação à leitura prévia do conteúdo do livro do Taimni, né, Ciência do Yoga. Se vai ser disponibilizado assim mais ou menos o trecho do livro,
que vai ser abordado em cada aula. E se você aconselha a ler esse trecho anteriormente, eu acho que sim, né? Não sei o que você diz pra Então, gente. nós vamos trabalhar, sim, um número de sutras em cada aula, e eu vou estar falando, né? As primeiras aulas, a primeira aula eu já digo quais os sutras que nós vamos estudar na próxima aula, porque com isso você já vai lendo e já vai ficando mais inteirado do assunto, até para poder fazer as perguntas que sentir necessidade, né? Então, aqui a Andréia Benício, ela também gostaria que falasse um pouquinho mais sobre o caminho da dissolução do centro do eu e a modificação da relação com esta realidade fenomênica, permanecendo nessa teia de relações sem pertencer a elas. Então, Andréia, essa questão aí, ela vai ser muito desenvolvida durante o estudo, né? Porque esse centro de dissolução do eu nada mais é do que o próprio conhecimento da mente. A mente que vai criando todos esses vínculos e atrelando sensações, emoções e pensamentos num centro egóico, onde a nossa personalidade ela vai se fortalecendo imensamente neste centro, né? E o yoga vai nos dizendo que tudo isso é impermanente e ele precisa ser dissolvido. Enquanto esse processo ainda se mantiver poderosamente ativo, né? A mente vai estar sob movimentos. E o estado de samadhi é uma dissolução disso, né? Claro que permanecer tudo, ainda permanecer nessa teia de relações sem pertencer a elas, né? Aí nós temos aí vários exemplos de grandes seres que atingiram esse patamar e se mantiveram ainda atuantes no mundo fenomênico, sem ser movidos ou tocados pelas experiências fenomênicas, né? Então, Patanjali já chama atenção lá no segundo sutra, quando ele diz que o yoga é um estado de não identificação. É a não identificação. E nós nos identificamos quase 100% com todas as coisas que nos acontecem dia após dia. Então, essa dissolução do centro do eu é a desidentificação que vai acontecendo quando nós nos tornarmos cada vez mais precisos na nossa prática meditativa e conseguir perceber que a mente nos envolve plenamente, nos mantendo identificado com todos os processos, né? Então, isso vai ser estudado, tá, Andréia? Durante o estudo do Yoga Sutra, ok? Então, queridos, se não tem mais algumas perguntas aqui da Sônia, interessante essa busca da pureza e clareza mental, pois se já nascemos puros por natureza e ao longo da vida vamos construindo nosso ego, seria então o processo, seria então o problema a criação, o ego com um maiúsculo, que não deveria existir, e nesse caso, então, as crianças que se iniciam desde cedo no caminho do yoga teriam mais chance de alcançar o samadhi mais rapidamente? Depende, né? Depende, porque tudo é um conjunto de experiências. Cada vida vai agregando em nós mais e mais experiências, e se nós tivermos o grande merecimento de nascer na casa de yogis, talvez nós conheceremos o real caminho do yoga, senão nós vamos estar desde criança fazendo asanas, né?
Mas se nós nascermos numa casa de yogis, nós talvez teremos acesso ao yoga real. E talvez poderemos, então, facilitar o nosso processo para chegar à iluminação, né? O problema não é a questão do ego, não, com letra maiúscula, que esse ego aqui, que é o nosso corpo causal. Mas o grande problema é a identificação da nossa mente com aquilo que nós não somos. É isso que Patanjali quer destituir, quer desfazer, né? É isso que o yoga propõe, desfazer esse envolvimento, essa identificação com os processos da mente. Nós não somos esses processos. Tá? Então, essa é a grande questão. E qual é a técnica primeira para isso? Meditação. Patanjali diz claramente, meditação é o caminho para a dissolução desses vínculos, de tudo aquilo que nós não somos. Tá? Queridos, então eu acredito que é isso. Não consegui ver todas as perguntas, né? Mas eu acredito que é isso. Então, agradeço de coração todos vocês. Não sei se o Robson quer falar alguma coisa. Robson, quer falar alguma coisa? Prof, a gente já está tirando as dúvidas das pessoas ali no grupo. Quem tiver dúvidas pode mandar no grupo ou pode mandar por privado. O pagamento vai ser feito no mesmo site, lá no lauraparkercursos.com. A gente está parcelando em 5 vezes para quem vai comprar no cartão ou pode pagar também por Pix. Mas, no mais, qualquer dúvida, pode perguntar para a gente ali no privado, no WhatsApp, ou então mandar no grupo. Já tem muitas perguntas no grupo, às vezes a sua pergunta já foi até respondida lá, dá para dar uma olhada. Acho que no mais é isso, prof. Então tá, queridos, gratidão. Vamos fechar juntos, então, esse encontro. Numa respiração profunda, trazendo a consciência ao solo do nosso coração. E aqui oferecemos todos os méritos gerados neste encontro, nesta reflexão, ao benefício de todos os seres, para que todos os seres possam estar livres do sofrimento e da dor. Cantemos uma vez a sagrada palavra, irradiando. Unimos o nosso coração à nossa mente, a nossa mente ao nosso coração. Namastê, gratidão, Namastê, queridos, Laura. e gratidão. Boa noite, Rosa. Beijo! Boa noite, Beijo, maravilhosa. Gratidão, prof! Agora é a Gratidão.